Nós vamos abrir a Bíblia lá em Neemias capítulo 5. Estava conversando hoje com o pastor Odair, a gente saiu fazer um serviço externo, e eu falei para ele, puxa vida, eu vou entrar no capítulo 5 hoje e já é a 6ª semana. Eu acreditava que em 9 semanas eu ia correr o livro de Neemias inteiro. Deixa eu te dizer, não vai rolar não. Estou em oração para saber se a gente continua depois, mas é muito provável que sim, né? Porque toda semana nós temos tido aqui uma lição atrás da outra de grande importância. Enquanto nós estávamos hoje à tarde resolvendo essa questão, tem uma rádio aqui em Curitiba que é a BBN, alguém já ouviu? Toca só hino antigo, né? E eles fazem lá também a leitura da Bíblia em um ano. Vou te perguntar, não vou pedir para você adivinhar. Qual livro vocês acham da Bíblia que ele estava lendo? Neemias capítulo 4, 5 e 6. Eu falei, Jesus dos crentes. Que coisa séria. Então, quando eu comecei a fazer essa leitura, uns 3 meses atrás eu comecei a meditar nesse livro. Eu não imaginava, gente, que um livro histórico que conta um evento que aconteceu na reconstrução dos muros de Jerusalém tinha tanta matéria para a igreja, para o nosso dia a dia comum. Porque, deixa eu te falar, você que é membro da igreja, que é crente em Jesus Cristo, há um desafio na sua vida. É tirar as letras desse papel e colocá-las em prática em você. Se você não sabia desse desafio, saiba a partir de hoje. O teu desafio como crente é tirar a palavra de Deus do papel. Colocá-la em prática no teu ser. E hoje eu vou falar contigo sobre uma coisa muito importante. Pode ser que quando termine esse culto hoje, você volte para casa precisando mudar algumas coisas. Porque a vida nossa diária, ela nos ensina umas coisas estranhas. Você já ouviu uma frase? Cada um por si, Deus por todos? Já ouviu essa frase? Essa frase ela é certa ou ela é errada? Ela só vale no quesito da salvação. A salvação é? Mas ninguém tem plano na vida sozinho. Não existe. A história da humanidade começa quando Deus cria todas as coisas e Deus faz só o homem. E Deus olha e o Adão, ele está fazendo tudo, só que está faltando alguma coisa. E aí, vou falar uma coisa aqui, não se escandalize, mas o Adão viu o gato com a gata. Viu o cachorro com a cadela. Viu o boi com a vaca. E Deus percebeu. O Adão não tem ninguém para ele se corresponder. A Bíblia fala isso. Que a mulher foi criada para corresponder ao homem. E aí Deus falou, é isso. Vou fazer para ele uma esposa, uma adjutora, que esteja como que diante dele. E Deus vai e tira do homem uma costela, dando, né, gente, uma grande ideia para nós de como esse mistério da aliança das coisas é perfeito. Deus, quando quis fazer as árvores, falou com a terra. Quando quis fazer os peixinhos, falou com as águas. Quando quis fazer o ser humano, falou com ele. Agora, quando foi para fazer uma companheira para o Adão, ele tirou dele mesmo. Dando a ideia, pessoal, de que aquela pessoa teria que completá-lo. E
diz a Bíblia que quando o Adão acorda do sono, que a Eva está na frente dele, lembra da frase? Esse é osso do meu osso, carne da minha carne. Uma vez eu estava meditando sobre isso e eu falei, será que ele falou do que ele viu ou ele estava profetizando? Nem vocês sabem, né? Olha só. Quando ele olhou, ele falou, puxa vida, eu tenho cabelo curto, ela tem cabelo comprido. Eu tenho perna quadrada, ela tem perna redondinha. Ele falou, deixa eu abençoar essa mulher aí para que a gente se entenda. E vou te dizer uma coisa. Quando estavam lá o macho e a fêmea, aí que Deus deu aquela bênção. Cresçam, multipliquem, dominem, tal. Então não tem como você passar por essa vida querendo se realizar sozinho. Esses dias eu estava assistindo uma pregação e o cidadão falou, quem aqui quer ser milionário? Eu. Agora deixa eu perguntar, quem aqui quer ter 20 milhões de reais morando numa ilha deserta? Ninguém quis. Que até para você ser rico, ostentar, tem que ter alguém olhando, verdade ou não é? Não tem como você querer viver as coisas que estão programadas para a sua vida, planejadas, sem você trazer as pessoas para participarem daquilo. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito séria, que com certeza é uma das maiores inimigas do sucesso humano. Hoje eu quero falar com você sobre autossabotagem. No livro de Neemias, hein, gente? Autossabotagem. Vamos lá? Neemias capítulo 5, versículo 1 diz assim, foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas o quê? Empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje, vos peço,
as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse o quê? Amém? E louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Deixa eu te falar. Quem está acompanhando comigo desde a primeira semana, você sabe que eles voltaram para Jerusalém com a missão de reerguer a nação. E o que acontece? É comum, e não adianta nós querermos lutar contra isso, que sempre vão haver pessoas com condição financeira menor do que a nossa. A Bíblia diz que sempre haverão pobres na terra. Sempre vai ter desigualdade financeira. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. E aí o que acontece? Quem tinha pouco ia para cima de quem tinha mais. Só que o que acontece? Eles trouxeram para dentro de Jerusalém uma cultura errada. Eu te empresto 100, mas quero 200 de volta. Eles começaram a agir lá em Jerusalém com agiotagem, mais ou menos isso, só para você ter uma ideia. Só que o que acontece? Como estava tudo num recomeço, chegava o dia de pagar, não tinha dinheiro. Então o que eles faziam? Te dou um filho hoje, te dou um filho amanhã, te dou isso aqui, te dou aquilo. E de repente chegou no ouvido Neemias que tinha gente que já não tinha mais nada. E já estavam havendo casos de pessoas que estavam sendo vendidas para fora de Jerusalém. Ninguém estava percebendo, mas eles estavam entregando o povo para o cativeiro outra vez. E você leu ali comigo, Neemias falou: até eu estou emprestando dinheiro, recebendo juro de volta. Eu disse para você que a mensagem de hoje aqui seria sobre autossabotagem. E eu quero abrir os seus olhos sobre isso. Se for para a gente definir o que é autossabotagem, eu vou dizer para você, é prejudicar a si mesmo. Eles estavam voltando para Jerusalém para reconstruir um povo forte e eles estavam devolvendo as pessoas para o cativeiro outra vez. E o Neemias, quando percebeu isso, porque ele também estava envolvido, quando ele percebeu que ia jogar o povo de volta na mão da escravidão, ele manda chamar todo mundo e fala: gente, nós temos que acabar com isso agora. E desde o princípio do mundo, Deus sempre pregou para que as pessoas trabalhassem em unidade de propósito. E deixa eu te dizer aqui, meu irmão, se nós vamos viver em unidade de propósito, alguém vai ter que ajudar a outra pessoa. Algumas semanas atrás aqui, se eu não estou enganado, foi no último culto do mês de maio, eu comentei aqui a respeito de José. Estão lembrados disso? Eu preguei aqui a respeito de José. José, ele abriu mão da própria vida para poder servir a Maria em prol de um plano maior que havia da parte de Deus. Como eu disse aqui, e até comentando com alguns pastores, o pessoal nem sabia, mas a Bíblia diz que o José ele era filho de Davi. No sangue do José corria sangue real. O José só não estava num palácio reinando, sabe por quê? Porque o povo de Deus estava sujeito ao Império Romano. Porque se tivesse naquele regime de monarquia, o José ou seria um rei ou seria algum príncipe. E aquele cara que tinha nas veias sangue real
começou a servir o propósito da Maria. E quem esteve aqui no dia que nós ministramos isso, depois se você quiser eu mando o link da mensagem para você ouvir. O que foi falado aqui para nós foi isso. Nós precisamos entender aonde Deus está querendo trabalhar e nós temos que ser parceiros do que Deus está querendo fazer. Quando Neemias percebe que estava um jogando contra o outro, ele reúne o povo e fala, nós temos que parar com isso. Vamos lá, versículo de número 10, né? Também eu dos meus irmãos e meus moços, a juro lhe temos dado dinheiro e trigo. O que ele disse? Deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje vos peço as vossas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do moço e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituí-lhes-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Quando eu pego esse texto aqui da Bíblia, eu tenho que pegar e também trazer lá para o Novo Testamento. A Bíblia Sagrada diz, gente, que nós somos o corpo de Cristo. Eu até tenho que ler isso com você. Vamos lá em 1 Coríntios 12. Primeiros Coríntios 12, a partir do versículo 18. Primeiros Coríntios 12, 18. Podemos ler? 1 Coríntios 12, 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Por quê? Os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha o quê? Tinha a falta dela. Para que não haja o quê? Para que não haja o quê? Divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros o quê? Padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros o quê? Em particular. Uma das coisas que eu quero que você pense hoje, quando eu abordo essa verdade, é que você comece a pensar nas pessoas que fazem parte da tua vida. Suponha que você tenha uma família de 7 membros. Todos eles estão trabalhando para que o corpo vá bem. E se algum deles não anda fazendo a verdadeira função, pare de chamá-lo de ovelha negra. Ele é um membro que precisa de cuidado. Porque durante muitos anos a gente teve aquela coisa. Quer, não quer?
Sai fora, não me atrapalhe. Tem até algumas musiquinhas subliminares aí que a gente canta e nem percebe. Se você não vai, não impeça eu ir. Mas peraí, tem que ir junto. Deveria ir junto. Quantas pessoas nós cortamos fora por causa da ignorância? Eles estavam vendendo o povo, os próprios irmãos, de volta para o cativeiro. E a hora que o Neemias caiu a ficha, porque chega o dia que tem que cair a ficha. Que o marido tem que entender que ele não vai chegar em lugar nenhum sem a esposa. Nesse mesmo domingo que eu preguei aqui a respeito do José e da Maria, eu fiz aqui o culto das 9. Acho que o Durval estava esse dia, mais alguns irmãos aqui. Que eu comentei a respeito lá da 1 de Pedro, capítulo 3. Não tem como, gente, Deus trazer sucesso para uma família onde marido e mulher não se entendem. Eu lembro que no dia eu fiz até uma explanação aqui, teve um colhão desse tamanho assim. Eu fiz uma pergunta, eu falei, a esposa do médico tem que ser médica? A esposa do juiz tem que ser juíza? Não. E aí eu falei, a esposa do pastor tem que ser pastora? Também não. A esposa do borracheiro tem que ser borracheira? Não precisa. Só que algumas cabecinhas, porque o camarada ou ela é chamado para alguma coisa, o outro tem que fazer o quê? Eu falei, são raros os casos que nós vamos ver Durval e Malu. Até falei no dia. Ele corta o cabelo, ela corta o cabelo. Ele passa o secador, ela passa o secador. Eu até brinquei, né? Imaginou você chega lá, o Durval tá fazendo unha das pessoas? Aí já não rola mais, entendeu? Aí eu comentei naquele dia, eu falei, puxa vida, eu acordei 5 horas da manhã para estar na igreja naquele dia, para fazer o culto das 9. Você já pensou, eu 5 horas da manhã, estava um frio aquele dia. Pensa num frio. Eu chego na cama, ô mulher, levantei, mulher. Vamos, mulher de Deus, tem que estar junto com o homem de Deus. Aí, lá na passagem, a Bíblia diz que se o marido não souber viver com entendimento com a esposa, as orações dele vão ser interrompidas. Agora você imaginou? Eu, pastor, tenho um ministério chamado, aleluia, tenho cuidado das ovelhas, amém. Aí eu vou fazer 2 semanas de jejum. Eu chego em casa, minha esposa está almoçando. Não acredito que você está almoçando, está amarrado, diabo. Você consegue entender? Quem tem o fardo de fazer a obra de Deus sou eu. Ela vai ser a minha auxiliadora. Não, mas daí eu fico fazendo o quê? Desonrando. Querendo que a mão seja o quê? Cabeça. Eu pego a boca, vai ser perna. Não vai. Se algum dia vier na sua cabeça, tomara que não. Por que a fulana não acompanha o fulano? Não te interessa. Muito provável porque ela não seja a mesma coisa que ele. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar. A Bíblia Sagrada diz, a mulher vai ser uma auxiliadora. E tá lá o cara, estressado com o trabalho. Também essa mulher não me ajuda. Ela vai te ajudar de outra maneira. Brinquei aqui, a mulher do borracheiro vai ter que ser borracheira também? Tá lá o homem desmontando o pneu da Scania, ela fala, sai daqui, deixa que eu desmonte esse pneu da Scania. A mulher. Por isso que eu estou falando para vocês sobre autossabotagem. Pare de querer olhar para as pessoas e querer tirar delas algo que elas não são. Eles, quando viram, estavam vendendo os irmãos de volta para o cativeiro. Era para eles estar unindo, ajuntando os irmãos. Depois você, por favor, lê na sua casa o Gênesis 11, onde fala da Torre de Babel. Lá no versículo 6, Deus falou, olha, eis que o povo tem uma língua só.
Não vai ter nenhum tipo de restrição porque eles quiserem fazer, porque eles falam a mesma língua, eles se entendem. E você sabe qual que é o grande problema seu e das pessoas que te rodeiam? É que vocês não se entendem. Ah, hoje eu quero preto. Ah, eu quero roxo. É bom para todo mundo? É. Então vamos chegar num acordo. Ele precisa ter isso dentro do coração, pessoal. A vida tem que funcionar como um corpo, cada um fazendo a sua devida função. Neemias falou, caramba, está todo mundo fazendo errado, nós estamos jogando contra nós mesmos. Quem aqui de vocês já assistiu futebol pelo menos uma vez na vida? Tem pessoal que não gosta de futebol? Quem já viu o tal do gol contra? Hã? Quando sai gol contra, o que a gente fala? Eita, puxa vida, tá amarrado, repreendido, expulso. Agora tem um monte de família aqui que vive fazendo gol contra. Vários casais. Você trabalha em lugares que era para você estar ajudando, você está jogando contra. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Volte lá no Neemias. Quando alguém decide jogar contra, olha o que a Bíblia diz. 5:13, né? Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essa palavra. E assim seja o quê? Sacudido e vazio. A Bíblia diz que a vida desse sujeito que não consegue fazer as coisas com propósito de corpo, a vida dessa pessoa não vai andar. E eis a explicação. De tanta gente você olha, potencial, mas não vai. Porque, irmãos, princípios espirituais são inquebráveis. São inquebráveis. Para você ter uma ideia, Salmos 133, todo mundo gosta, vamos lá? Salmos 133. Na Bíblia que eu estou usando aqui, no capítulo 133 tem um título. Na sua Bíblia tem? O que fala aí? A excelência do amor fraternal. O que é esse negócio de amor fraternal? É a capacidade de tratar bem as pessoas. Amor fraternal é isso aí, você saber viver bem com todo mundo. E aí ele vai falar, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Por quê? Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia Sagrada diz que quando nós amamos a família que nós temos, a igreja que nós temos, o trabalho que nós temos, e que nós nos doamos para que isso vá bem, a Bíblia diz que ali Deus ordena a bênção. Porque quando fala de andar em união, todo mundo pensa, andar todo mundo de bracinho dado, mas o simples fato de você apenas desejar o bem daquele lugar, de você querer que aquilo vá bem, já é possível Deus trazer bênção para aquilo. Na semana passada, quando eu pregava aqui sobre o livro de Neemias,
Eu comentava sobre a respeito de nós aprendermos, nós sermos moldáveis. Eu vou te falar, desde o último domingo do mês passado, há 15 dias, quando eu preguei aqui sobre família, sobre relacionamento de marido e mulher, eu tenho julgado muito a mim mesmo. Eu vou te falar uma coisa, pregar aqui em cima para vocês, você acha que é só para o povo. Quando a palavra vem, quem que apanha primeiro? Sou eu. Falo, Jesus, eu tenho que a cada dia aprender a melhorar para que eu não seja esse tipo de gente que vai viver sacudido e vazio. Eu não posso jogar contra a minha família, eu não posso jogar contra o meu ministério, eu não posso jogar contra a minha igreja. Eu estava ontem e hoje assistindo o missionário. Alguém assistiu o culto ao vivo ontem e hoje? Vocês viram o missionário pregando de camisa florida e boné na cabeça? Alguém viu? Xadrez, bonezinho. Aí o missionário falando, eu estou de férias. Férias? Pepino, rolo, BO. E às vezes eu fico pensando, quanta gente que falou, eu vou ser um dedinho dessa obra, eu vou ser uma mão dessa obra, eu vou ser coluna dessa obra. E você está fazendo gol contra. Gente que orava todo dia pela igreja, não ora mais. A Bíblia diz, gente, esse tipo de comportamento vai fazer você ser sacudido e vazio. Quando a palavra fala, irmãos, sobre as coisas ruins que acontecem com quem abandona a posição, a gente deveria ler a Bíblia e temer. Deus chamou aquele povo para eles reconstruírem uma nação, pois lá estavam eles aprontando para que aquilo não acontecesse. Neemias na mesma hora chamou o sacerdote falando, tem que colocar isso aqui em oração, colocar diante de Deus e fazer o povo prometer aqui que eles não vão mais jogar contra. E você leu comigo lá, quando falaram, quem não andar conforme essa regra vai ser sacudido e vazio. E a congregação falou o quê? Amém! Aí levantaram a mão para o céu, adoraram a Deus, glorificaram a Deus, porque aquela obra ia chegar até o fim. Os milagres de Deus iriam acontecer. E é o que eu desejo que aconteça com você hoje aqui. Que deixa eu te falar, irmão, não sei se você é atribulado, mas eu sou perturbado com essas coisas. Eu fico toda semana olhando para o calendário. E eu vejo que o tempo está passando. É ou não é? Hoje já é dia 9 de junho. Gente do céu. Já foi embora meio ano. E tem gente que em 6 meses não viveu um único milagre. E você orou para Deus contar por quê, né? Você pediu para Deus falar por quê. Veja, resolva a sua vida. Tem um capítulo da Bíblia que eu gosto muito, que é o Josué 6. Vamos lá. Já estou quase terminando, tá? Josué capítulo 6. Versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. A Bíblia Sagrada diz que Jericó era um lugar
inacessível. Só que Deus havia falado para o Josué, você vai conseguir. E Deus, olha que sério isso aqui. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em fronte de si. Deus falou, vocês querem ver esse obstáculo intransponível caindo? Envolve todo mundo no propósito. Envolve todo mundo no processo. Uns vão só rodear, outros vão levar tochas, outros vão levar buzinas. Agora uma coisa é certa, todo mundo atirando no mesmo alvo. E você quer ver como Josué levava a sério isso? Volta um pouquinho, capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão o quê? Uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe o quê, gente? És tu dos nossos? O Josué sabia, irmãos, o quão mal tinha feito quando tinha gente jogando contra no arraial. Lembram? Foram 12 espiar a terra. Ele e o Caleb voltaram todos empolgados. Os 10 voltaram contra. E por causa daquilo, 40 anos dando volta no deserto. Quando ele viu alguém ali, ele falou, você é dos nossos? Se for dos nossos, beleza. Se for dos inimigos, eu vou cortar a cabeça agora. Não vai ficar aqui. Por isso que a partir de hoje, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Muito séria, séria. Veja se você anda enquadrado na visão das pessoas que precisam de você. Veja se você anda na mesma visão. Porque é muito claro o que a palavra falou hoje comigo aqui e com você. Jesus uma vez disse, olha pessoal, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não está juntando, está espalhando. E nós achamos, né? Infelizmente, as más conversações nos ensinaram que o espírito nosso crítico era uma coisa saudável. Só que o espírito crítico que atrapalha, que fica minando a cabeça dos outros. Vou te falar uma coisa aqui muito séria, já que o assunto é esse. A Bíblia Sagrada diz, gente, que o rebelião é igual pecado de feitiçaria. De vez em quando eu fico vendo crente em protesto, em greve. Não sei, irmão. Eu não vim preparado para falar sobre isso. Eu quero não sei quem livre. Você é doido. Quem trancou essa pessoa lá foi quem? A justiça. A Bíblia diz que não existe autoridade que não seja nomeada por Deus. E quem se levanta contra a autoridade vai trazer sobre si mesmo a condenação. Vai cortar a verba da educação, quebra tudo. Vai ficar sacudido e vazio. Deus não gosta de fervo, irmão. Deus gosta de união. Teve um dia desse aqui que eu comentei aqui na igreja sobre o Atos 12, a prisão do Pedro. Você já pensou a igreja na porta da cadeia? Pedro livre? Pensou que joia?
Todo mundo enfiado dentro de casa fazendo o quê? Mas não foram nem chorar na porta da cadeia, quanto mais protestar. Foram orar. Nada mais do que isso. E Deus deu a bênção? Deu. Por isso que hoje eu quero falar. Não jogue contra as pessoas. Não jogue contra a tua vida. Pacifique o teu coração. Para de achar que alguém é culpado de alguma coisa. Ore a Deus. Se você trabalha, você está envolvido com equipe, com pessoas, seja a bênção para essas pessoas. E se alguém lá está enfermo, fazendo coisa errada, o que você vai fazer? Você vai orar, vai tentar cuidar daquele membro. Na sua casa a mesma coisa. Irmão que não fala com o irmão, que coisa feia isso. É por isso que quando eu meditei nesse texto essa semana do Neemias, eu falei, domingo a orelha vai esquentar. Porque quando a gente menos percebe, está se auto-sabotando. Você já pensou, irmão? Eu fico às vezes lendo a Bíblia. O pastor Fernando que fala que quem lê a Bíblia fica louco. Você já pensou, Noé falando para a família, vamos construir um barquinho, gente? Só que vocês fazem direitinho, que quem vai estar dentro deles somos nós. Você já pensou aqueles filhos batendo prego com preguiça? Passando betume com a mão frouxa? Está na Bíblia, eu sei que não lê. Vamos fazer direitinho, porque se afundar, nós vamos morrer tudo junto. Viu? Se der errado, todo mundo vai se lascar. É esse meu marido, é que você viu fazer isso. Se ele quebrar, a senhora quebra junto, não esqueça. Ah, mas ele é cego. Ora a Deus. Ou ele está cego ou a senhora está vendo demais. Das duas, uma. Quem tiver errado, que Deus corrija. Amém? Eu espero que Deus tenha aberto os nossos olhos hoje aqui. Vamos fazer uma oração. Curve a cabeça. Pai, em nome de Jesus, não é fácil tratar sobre o altar, sobre alguns assuntos. Mas eu precisava hoje falar aos corações de alguns dos teus filhos que andam se sabotando. Deus, estão sabotando a família, o local de trabalho, estão sabotando a própria igreja que congregam. E hoje, meu Deus, antes de pegar nas mãos o corpo e o sangue, eu quero te pedir, ajude-nos hoje aqui a termos uma visão diferente. Porque Paulo disse, se algum membro está enfermo, todo o corpo vai pagar por aquilo. Se um membro padece, o corpo inteiro está padecendo. Se um filho, se um irmão, se um primo, se um tio está passando por momentos difíceis, a família toda está em dificuldade. Pai, nós oramos para que isso seja real nos nossos olhos. Perdoe esse marido que quis fazer da esposa a mesma coisa que ele, forçando-a. Perdoe essa esposa, Deus, que quis forçar o marido a ser uma coisa que ele não é. Esses
pais que são duros, ríspidos com os seus filhos, porque querem ditar o que eles vão ser, o que vão fazer. Hoje nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo. Porque, Pai, tem muita gente aqui que se sente sacudido, se sente vazio. E isso está acontecendo graças à autossabotagem. Mas nós queremos pedir a Tua ajuda nesse dia. Venha nos purificar. Venha nos ajudar. Nós temos ouvido que nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro. E nós queremos ser moldados por Ti. Nos ajude, Jesus. E eu faço uma oração aqui agora. Perdoe os nossos pecados. Aqueles que cometemos por pensamentos, por palavras, por atitudes. E que hoje, quando comermos o pão e bebermos o cálice, verdadeiramente entremos numa nova aliança, porque nós vamos vencer. O Senhor ordenará a bênção na nossa casa, ordenará a bênção na nossa igreja, ordenará a bênção em tudo que nós fazemos, Pai, porque nós seremos membros saudáveis, membros sadios, e a Tua palavra diz que a justa operação de cada parte vai trazer o aumento do corpo, e do que depender de mim e de cada um desses filhos que aqui está, a obra vai acontecer de uma forma linda, poderosa e eficaz, e nós oramos para isso, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, e diga graças a Deus.